irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia os oprimidos a uma só voz a liberdade irão cantar. Não sei como vocês não indígenas receberam aquele depoimento deles, mas eu fiquei muito chateado porque nós somos lideranças, a gente sabe muito bem o que a gente enfrenta numa cidade grande. Eu represento o povo Aranã desde 2003 aqui na grande BH, com estudante, com trabalhador, com aluno de escola. Não é fácil. A polícia fala assim que o lugar do índio é na aldeia, mas tinha que ter aldeia, ele tinha que devolver para nós o nosso direito. Ele fala assim com você, você não tinha que estar aqui, você tinha que estar na floresta. Mas cadê ela? Cadê a floresta? Se eu tivesse falado, então me devolve ela. Se eu sabe aonde é, me devolve, que eu vou para lá agora. Eu também não queria estar aqui. E a gente, quando tem a liberdade de falar para a sociedade civil, a gente enfrenta, é bom porque não é fácil falar tanta coisa ali assim de sofrimento, de constrangimento. Tem gente que pensa assim, eu deixava de ser índio. E aí? Mas bem que a outra falou no final, uma parente falou, olha, eu nunca vou desistir da minha luta. Porque se toda vez que a polícia bater o pé, a gente sair correndo e não voltar mais, isso não é buscar direito, não é buscar direito de forma alguma. Eu tenho enfrentado isso nas escolas, os alunos têm sofrido muito esse tipo de preconceito dentro da sala de aula. Mas o que eu tenho falado para as crianças é o seguinte, que de um aluno para o outro é até aceitável. Um aluno sabe o que ele está falando com outras vezes, ele não imaginou, ele não projetou ofender aquela pessoa moralmente. Mas eu acho que o preconceito maior é quando vem das autoridades. Que todo mundo que é adulto sabe o que é a questão indígena. Nós, querendo ou não, nós somos diferentes dos outros povos. Eu acho assim, se não quer ajudar, também não atrapalha as pessoas que querem trilhar no caminho. Mais de 40 anos que eu vivo aqui na cidade, já enfrentei dificuldade muito grande. Mas quando eu tive a chance de sentar com o governador, com alguns deputados, com senadores e conversar com eles olho no olho, é o que precisa fazer com a questão desse pessoal aí, com o Estado. Porque aqui dentro do Estado, será que tem policial tão mal informado sobre a questão indígena? Eu não tenho nenhuma dúvida que é mal informação, o mau caráter de uma pessoa dessa falar o que eles ouviram de um policial que passa num concurso, que recebe formação, que recebe instrução, que é orientado, que é capacitado para naquela função, fazer aquilo com a pessoa, que a pessoa não está enganando que é indígena. E o que mais que eu vou provar para ser indígena? E o que ele quer saber, então? Se eu tenho que me identificar como indígena, para quê? É ele que tinha que passar por isso? Não seria alguém acima dele? Porque às vezes que eu tive a condição de sentar com senadores, com deputado federal, com ministro, eles me perguntaram para provar nada para eles, não. Me prova que você é índio primeiro, depois eu vou conversar com você. Agora, por que um policial está na rua trabalhando para proteger a população, para defender? Ele não tem sequer direito de perguntar de que tribo você é? Não, sou indígena, tem que resolver uma questão, encaminha para as autoridades. O que a gente quer pedir aqui nessa tarde é sim apoio para a população indígena que vive na cidade. Eu trabalho, por isso que eu não estou lá. Mas se eu não tivesse emprego, fixa, eu estava lá mais cedo, vendendo artesanato. É tão bom fazer artesanato e vender. Se eles acham melhor aquela forma, é por direito deles. Eles querem vender os artesanatos que eles sentam, fazem o artesanato e querem vender daquela forma. Eu, assim, na questão de liderança indígena aqui na cidade, já fui questionado muito. Por que esse povo não volta para a aldeia? Aí eu pergunto, aonde? Se aonde nascemos foi tomado por fazendeiro, para a gente voltar para lá tem que entrar em guerra para morrer gente, para derramar sangue, como ela falou ali. Então a gente prefere assim, aqui, acuados, com projetos tramitando para demarcação de terra. A Leli sabe muito bem, já foi na nossa terra lá no Jequitinhonha. O CEDEFS foi o único do Brasil que foi lá e escreveu tudinho, entregou para o Ministério Público, para a FUNAI, falou agora. Só esperar. Tem até um livro sobre o povo de vocês. Tem dissertação de mestrado também, da Vera. Eu pensei assim que não fosse tão difícil, depois de todas aquelas provas, agora é só esperar. Eu creio que tem pessoas que nem nascido tinham essa época, foi feito isso. E a gente está esperando. O que vem do governo para nós? A força da polícia.
pressão da polícia. Todo representante indígena, toda tribo indígena tem uma história a contar de uma coisa ruim. É muito parente ali. De violência com relação ao nosso povo, tanto historicamente, o massacre que nós vivemos, nós consideramos sobreviventes do genocídio e ainda o etnocídio também presente, onde nós vemos como tentaram de toda forma apagar a memória do nosso povo. Mas nós resistimos, somos resistentes, estamos na luta até hoje. Nós vemos, por exemplo, na aldeia Maracanã, né, onde o Puri está presente desde o início, uma retomada, uma ocupação indígena no Rio de Janeiro, na época das jornadas de junho, 2013, 2014, não sei, né, vocês acompanharam na mídia um pouco do que apareceu sobre isso. Foi muito grande a repressão policial para tirar todos os indígenas dali, incluindo o povo Puri, que estava presente na aldeia Maracanã desde o início. Violência física, cacetada, paulada, o pessoal teve que sair pulando os muros, spray de pimenta, foi uma coisa terrível. Foi muito ruim mesmo, porque a ganância, assim como aquilo que os fazendeiros fazem, né, chegando até sobrevoar com aqueles aviões de agrotóxico por cima das aldeias, assim, das retomadas, como fazem lá com os parentes de Guarani e Kauá, que são um dos parentes que têm sofrido muito também violência e genocídio, muitas mortes. É muito triste e a gente vê que não é só longe e que aqui na região metropolitana acontece isso, em BH, acontece dos 3 assassinatos dos parentes que nós acompanhamos também, foi em pouco tempo, praticamente em 2 anos, teve esse assassinato desses 3 parentes. Mas a gente não desiste, a gente continua na luta. E a terra para nós, ela é fundamental e ela é a nossa mãe. Ela não é um objeto, ela não é um recurso e a gente continua na luta por ela. Inclusive, a parente comentou das retomadas em BH, na região metropolitana. E nós temos retomadas aí também que estamos na luta para estar lá defendendo a terra, a nossa cultura, a nossa sobrevivência, nosso modo de vida de uma forma mais plena. A gente pode estar em qualquer lugar, a gente indígena em qualquer lugar, mas na terra a gente consegue viver a nossa cultura de uma forma mais plena. E defendendo também a natureza. Ali é a mata, os animais, as plantas, é o rio, a nascente, que se a gente não tiver ali, já estava tudo degradado, vira um deserto, vira monocultura, vira pasto, vira mineração. A gente vê várias terras indígenas em que é praticamente uma ilha, como se fosse um oásis de natureza preservada ali. Por exemplo, o próprio Parque do Xingu, é muito visível isso. Pega uma foto de satélite e vê de cima. Você vai ver o verde, a floresta, onde é terra indígena, onde é o entorno só latifundiários, pasto e plantação de soja a perder de vista. Um deserto verde, sem nenhuma diversidade, sem riqueza e sem vida. Capucho, foi comprovado que nas terras indígenas há mais biodiversidade, há mais preservação que as próprias unidades de conservações. Tá vendo? Com certeza. Então a gente está ali para preservar, como lá onde eu moro, de onde eu sou, que é a aldeia Metro, que é uma retomada recente, onde a gente está reestruturando, refazendo, reconstituindo então a nossa aldeia. Essa é aqui na região metropolitana de BH, isso é Joaquim de Bicas, ao lado do rio Paraupeba. Após muitos anos desaldeado, nosso povo hoje tem essa oportunidade de estar reconstruindo as nossas aldeias. Quando eu vim para cá, quando meus pais vieram para a cidade grande, foi por causa de não ter mais também a nossa aldeia, nosso meio de subsistência compartilhou. A gente não queria estar aqui, queria estar vivendo o nosso modo de uma forma mais plena na floresta. Mas cadê a floresta? Lá de onde meus pais vieram, em Corinto, hoje, região de Corinto, Agostinho, você olha lá, virou pasto, virou grandes plantações de eucalipto para abastecer a siderurgia em Minas, inclusive ameaçando a Serra do Cabral, que é um dos lugares poucos lá ainda bem preservado, com escrituras rupestres, com registros milenares dos nossos parentes da presença antiga ali na região, mas não tinha mais meio de viver e da terra de subsistência, procurar um emprego comum. E depois desse emprego veio para cá, então eu já estou aqui na cidade desde novo. Na verdade, eu cresci aqui, mas é sempre com uma ligação muito grande com a natureza e também com essa minha raiz que depois eu procurei estar, então posteriormente me aprofundando mais ainda nisso e resgatando mais ainda isso. Após ir na cidade já há um tempo, houve um processo do qual alguns costumes, algumas práticas foram sendo deixadas
e que hoje a gente retoma, hoje, enquanto povo puri, a gente tem voltado a falar a nossa língua, que durante um tempo deixou de ser falada pela maioria, a gente tem voltado a praticar todos os aspectos da nossa cultura, nossos cantos, nossas músicas, nossa espiritualidade, nosso artesanato, e agora também as nossas terras. É tempo de retomada, retomar tudo aquilo que nos foi roubado pelo colonizador, pelos latifundiários, pela ganância dos poderosos. E um exemplo também, só complementando, na região metropolitana, e falando em retomadas, a gente tem retomada lá em Esmeraldas também, que é uma dessas iniciativas de retomada aqui na região metropolitana, um lugar que também estava abandonado e tem todo o direito para eles que estão ali de estar refazendo, reestruturando também a sua aldeia ali. E quanto mais melhor, temos essa retomada e que tenhamos cada vez mais também. Sobre essa questão da ocupação de Esmeraldas, eu até quero justificar a Marinalva Camacan, Pataxó, ela não pôde vir à área da FUCAM, que é uma área do Estado, também ligada à Secretaria de Educação, e é uma área que nós estivemos lá na época, eu e o Capua. Eu fui como historiador, o Capua como biólogo. Nós fomos fazer uma visita técnica na área da FUCAM e nós ficamos impressionados porque essa área que o povo Pataxó está ocupando é uma área abandonada há muito tempo, com uma série de casas já arruinadas, sem telhado nem nada. E está havendo uma grande pressão para que eles saiam de lá. Então é aquilo que o Paulinho falou no início, quer dizer, põe a faixa, fala que é ocupação, vocês têm direito de estar aqui. Eu queria fazer essa analogia com a questão Quiriri, que eles também ocuparam uma área do Estado, da UENG, no caso, na Universidade Estadual, e que infelizmente foram expulsos agora, na segunda-feira passada, o que é um grande absurdo, porque a UENG justificou que eles tinham que sair porque eles iam construir um campus novo da universidade. Aí procuramos saber, não existe projeto, não existe dinheiro, não tem nada. Simplesmente foi uma justificativa para expulsar os Quiriri de lá, que estão numa situação muito complicada, que aliás não deviam ter saído, né? Qual o local? Caldas. Isso em Caldas, no extremo sul de Minas, né? Lá em Caldas. Tá? Então, só para fazer uma analogia, nós temos ocupações, essa na FUCAM, e a gente pede muito a ajuda de vocês. Nós fizemos um único artigo, foi o único registro, e nós tivemos represálias por causa desse artigo. Pessoas da FUCAM ligaram para o boletim Racismo Ambiental lá no Rio, pedindo para tirar, que tinha que tirar. Ligaram para o Capua, lá no meu trabalho, ameaçando, falando que a gente tinha que tirar, pedindo o meu telefone, pedindo os dados. A FUCAM, através dos seus diretores, que nós sabemos que são ligados à esquerda atualmente, ao Partido dos Trabalhadores inclusive, tem uma militância histórica, a gente pede que eles realmente parem de dizer que esses indígenas não têm direito de estar ali, porque não é bem assim a situação. Então a gente está fazendo também essa denúncia porque eles estão sofrendo um processo muito difícil. A Marinalva queria muito estar aqui para contar essa história para vocês, mas ela está até com medo de sair de lá e deixar as crianças. Essa é a questão que eu queria comentar especificamente sobre a questão dessa ocupação de Esmeraldas, região também que o Paulinho está morando. Na nova terra o negro não vai ter corrente, e o nosso índio vai ser visto como gente. Na nova terra o negro, o índio, o mulato, o branco e todos vão comer no mesmo prato. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia os oprimidos a uma só voz a liberdade irão cantar. Na nova terra o fraco, o pobre, injustiçado serão juízes deste mundo de pecado. Na nova terra o forte, o grande, o prepotente irão chorar até ranger os dentes.